Olá pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos novamente a mais uma live da Fraterna. Aguardando o nosso querido André para a gente iniciar a live da noite. Vamos lá. Olá Michel, boa noite. Tudo bom? Me dá uma devolutiva aí com relação ao áudio, está tudo certo? Por favor. O áudio tá ok? Beleza. Boa noite a todos, pessoal. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Daqui a pouquinho o André entra para a gente iniciar com a live da noite, tá bem? Esperar também o pessoal entrar, para a gente poder iniciar com um número maior de pessoas também, né? Que bom que está bom. Tudo bom, meu bem? Meu bem entrou. Maria Leone, boa noite. Cissa. Daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? Hoje o tema vai ser bem bacana, com o André Mauruto. Só tô aguardando o André entrar pra gente poder fazer o convite, tá bom? Acho que ele já mandou uma solicitação. Não. Ainda não. Aguardando o André entrar e a gente já inicia, tá bom, pessoal? Deixa eu ver se o André já tá aqui. Boa noite, pessoal. Deixa eu começar. O Michel me deu uma boa dica. Enquanto o André não entra, deixa eu dar uns recados que eu acho importante no comecinho da live. E aí, pelo menos, a gente não fica aqui com cara de será possível, né? Então, vamos lá. Amanhã, dia 17/9, vai ter o plantão na Fraterna, das 15 às 19h30, para a arrecadação de alimentos para nós compormos as cestas básicas que serão entregues às famílias que são assistidas pela Fraterna. Então, a Auristela Isidoro, juntamente com a tua equipe, estará lá amanhã, justamente para poder fazer essa arrecadação. Aqueles que puderem e que quiserem ir até a Fraterna, eu os convido para que vocês estejam na Fraterna no horário das 15 às 19h30. Na segunda-feira, caso alguém tenha perdido, nós fizemos uma live com a Auricélia e ela falou um pouquinho sobre a área social, ela contou como é que funciona e tá bem bacana essa live. Vocês podem assistir a live através do Instagram da Fraterna ou através do nosso canal do YouTube. Inclusive, falando em canal do YouTube, aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, eu peço para que vocês se inscrevam no canal do YouTube da Fraterna, para que vocês ativem também o sininho, para que vocês recebam as notificações, e a gente precisa de seguidores. Então bora lá nos seguir, e todas as lives que nós fizemos até hoje, elas estão lá salvas no nosso canal do YouTube. Então dá até para vocês maratonarem. Eu tenho um final de semana, eu quero assistir. Então de repente aí você pode ir até o canal do YouTube e assistir. Outra coisa, o Evangelho Dominical. Nós fizemos o Evangelho Dominical, nós começamos no domingo, no dia 13. O Evangelho ele voltou às 9 horas da manhã e agora ele está sendo realizado na modalidade presencial e também vai ter a transmissão pelo Instagram. Por qual motivo? O Evangelho ele começou limitado, né, a 18 pessoas, justamente para nós seguirmos todos os protocolos sanitários. Então, dentro da Fraterna,
nós estaremos recebendo 18 pessoas no máximo e estas pessoas deverão confirmar a presença pelo meu WhatsApp. O meu WhatsApp é 99404 2470. 99404 2470. Nós temos ainda algumas vagas para este próximo domingo, então, portanto, é importante frisar: todo domingo vocês deverão fazer uma nova confirmação. A confirmação ela não é eterna. Todo domingo, se vocês quiserem participar do Evangelho, tem que me mandar uma mensagem pelo WhatsApp para que eu possa colocá-los na nossa lista. Deixa agora eu aceitar o André, que eu já falei mais que o repórter, para a gente poder fazer a live da noite. Só um minutinho. O Evangelho foi muito, muito bacana no domingo passado, então eu acho que vale a pena aí vocês participarem. Olá, André, tudo bem? Acidentes acontecem. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, só ajusta um Boa noite. pouquinho lá o foco, Tá, mais um peraí, rapidinho. pouquinho, Deixa eu só ajeitar aqui. Tá dando certo? tá perfeito, Tá, espero que não perfeito. caia, porque tá instável aqui, mas tudo bem, Pelo vamos lá. amor de Deus, não me venha Tá, falar da sua área. tá. Pessoal, então, novamente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos no Instagram da Fraterna. E é com muita alegria que eu recebo novamente aí o nosso queridíssimo amigo André Mauruto. Ele é psicólogo e ele vai falar sobre equilíbrio e ansiedade. Quem é que não tem ansiedade e quem não se desequilibra em alguns momentos, né, André? Nossa, Então, o André tem bastante propriedade para falar tecnicamente, que isso é muito importante, e também tem todo o suporte para o espiritual. Então, André, seja muito bem-vindo, eu vou te passar a palavra, você faz a abertura com uma prece, a live, e depois você encerra também com uma prece final, e você tem uns 45 minutos tá para bom. poder Essa falar. live corta, né? Depois de um tempo. Tá bom? Tá, tá bom. Boa noite, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, que possamos estar com Ele nesse momento. Vamos fechando os nossos olhos e nos conectando com a espiritualidade presente, pedindo que ela nos envolva, nos abrace com seu carinho, com seu amor. Vamos pedindo que o nosso mentor, amigo, companheiro de jornada, também se aproxime de nós, nos abençoe, para que a gente possa fazer uma boa reflexão na noite. Vamos pedindo que o Mestre Jesus irradie suas luzes sobre nós, nos envolva com seu amor, com seu sorriso, e que nunca esqueçamos que Ele está lá esperando, com um sorriso no rosto, de braços abertos, esperando só com que a gente dê os passos para chegar até Ele. Vamos agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, todos sintonizados no mesmo propósito, e vamos agradecendo com a prece para dar abertura à reflexão de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Legal, gente. Deixa eu olhar aqui no relógio que eu costumo falar feito um condenado e estoura o tempo. Então vamos lá. Bom, boa noite, pessoal. Hoje eu resolvi trazer um tema chamado equilíbrio e ansiedade. Até porque o tema é extremamente moderno, né? Eu acho que todo mundo conhece alguém ou tem algum parente, um amigo ou um conhecido que passa por esse tipo de situação, pelos quadros ansiosos, do mais leve, uma pessoa agitada, até os mais graves às vezes, como um quadro de pânico e tal. Eu queria começar a fazer uma reflexão contando uma historinha sobre os homens das cavernas. A gente vai voltar lá atrás. Os homens das cavernas, no começo da vida tribal ali, em que eles andavam para lá e para cá como coletores, a vida não era muito lá convidativa. Ela era bastante perigosa, havia pouquíssimos recursos, não havia geladeira para manter o alimento friozinho, porque aí a gente impedia ele de estragar. A vida era muito mais complicada do que é hoje. Por isso, a vida do homem das cavernas, dos nossos ancestrais, era muito menor do que a nossa. Nossa expectativa de vida é muito maior hoje.
E o que nós, enquanto espécie, fizemos lá do início da jornada, nos primórdios até agora? Nós colocamos a cabeça para pensar, colocamos a sociedade para se desenvolver, para tentar vencer as dificuldades que a natureza impunha ou impõe ao nosso corpo. Então a gente foi criando soluções para acumular alimento, criando soluções para evitar ataques de animais. Isso foi se desenvolvendo, o homem foi colocando a cabeça para funcionar para tentar domar a natureza. E eu acho que a gente vem fazendo isso até hoje. E por quê? Porque quanto mais o homem vai tentando domar a natureza, e hoje a gente é até predatório, né? A gente é até nocivo, mas desde o início, conforme a gente vai tentando domar a natureza, a vida vai ficando mais fácil. Vida mais fácil é vida confortável, né? Porque, na verdade, antes de começar a falar de ansiedade e de equilíbrio, né, a gente tem que entender também que o homem ele é bem simples, o funcionamento básico dele é bem simples. Todo mundo, pelo menos eu, quero viver o máximo de tempo possível, não sei vocês. Todo mundo tenta prolongar sua vida o máximo de tempo possível. Todo mundo quer viver essa vida com o mínimo de satisfação e prazer. Eu acho que ninguém escolhe estar vivo apenas para um sofrimento eterno, uma angústia sem fim. A gente busca prazer, busca satisfação, busca conforto. Todo mundo quer se sentir minimamente seguro, é ou não é? Né? É só a gente ver que o pessoal da vida no interior é muito mais tranquilo do que a gente que é paulistano, né? Porque a vida aqui é muito mais perigosa, tem muito mais intercorrência, muito mais riscos, né? Todo mundo quer se sentir amado. Todo mundo quer se sentir pertencente a um grupo ou a algo, quer se sentir aceito. Todas as pessoas buscam, né? Eu dei uma palestra ontem sobre adolescência e que falava sobre isso, né? Como o jovem tenta encontrar sua identidade nos grupos e se sentir aceito. Em maior ou menor grau, nós adultos também, o ser humano, né, como um todo. E por que eu estou dizendo tudo isso? E por que eu comecei a contar uma história sobre os homens das cavernas? Se a gente for olhar no livro dos Espíritos, lá no livro terceiro, quando ele aborda as leis morais, lá nós encontramos a lei de conservação, a lei de progresso, a lei do trabalho, né? E a lei de sociedade. São algumas leis que, se a gente for... Quem não foi lá, quem não leu, vai lá no livro dos Espíritos, estuda essa parte, é uma parte muito legal. Ajuda a gente a olhar o mundo de uma forma diferente. O homem, desde o início dos seus primórdios, foi se desenvolvendo, aumentando em população, complexificando sua sociedade. A gente criou cultura, arte, a gente ficou complexo, a gente ficou... são muitas coisas que definem o ser humano. A gente ganhou conforto, a gente desenvolveu tecnologia. Tudo isso para evitar de morrer, né? Pensando num funcionamento psicológico para evitar de morrer, para ter o mínimo de conforto e para conseguir fazer com que a natureza não nos engolisse, como acontecia com eles lá naquela época. E todo esse comportamento, ele é previsto no processo das leis divinas. O homem, enquanto homem, busca uns aos outros, porque em sociedade eles se desenvolvem, um empurra o outro, um puxa o outro para se desenvolver, um completa o que falta no outro, e assim nós vamos juntos. A lei de conservação nos ajuda, pelo impulso do instinto, a evitar a brevidade da vida, a tentar estender ela ao máximo, foi o que eu falei. E a gente vem fazendo isso enquanto sociedade e enquanto indivíduo. Ninguém vai brincar, não sei vocês, mas tem aqueles vídeos no YouTube daqueles meninos que andam nos parapeitos de prédios ou se penduram em guindastes, aquilo dá uma aflição. É que dá aflição porque é feito para dar aflição mesmo, senão a gente se atirava nos perigos. E a gente tende a tentar conservar a nossa vida, né? E para tentar conservar, então, nós fugimos do quê? Dos possíveis perigos que se apresentam na nossa vida. A gente bem sabe, né, que uma vida como espírito, quando a gente escolhe um planejamento, em termos gerais, um planejamento reencarnatório, a gente vai estar exposto a vários tipos de situações para que a gente possa, através da vivência dessas situações, nos colocar a teste intelectual e moralmente. Né? Mas as leis divinas não deixam de funcionar por conta, né, deste planejamento. E elas, muito pelo contrário, elas vão alavancando a nossa vida, enquanto em sociedade vamos tentando vencer a natureza e a vida para conseguir uma vida mais confortável. Por que eu estou falando isso tudo antes de começar a falar de ansiedade?
porque eu acho que essa é uma leitura legal para o momento, para a modernidade. Nós estamos vivendo um momento de grandes avanços tecnológicos. Há muitos a ser feitos, nossa, infinitos, mas nós temos grande avanço tecnológico que nos permitiu um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de segurança. Vou dar um exemplo besta, mas hoje a gente tem uma geladeira, então um alimento dura, dependendo se for congelado, fica ali uma carne, um legume congelado durante um mês. Até mais, dependendo da carne, não sei, não conheço muito, e não estraga. Vocês já pararam para pensar como era difícil lá no tempo das cavernas? Fora o risco de correr usando uns paus que não era nem armamento sofisticado, e enfrentar um mamute que tinha, sei lá, 6.000 vezes mais peso que um homem, você carregava aquela carne ali e aquilo durava alguns dias, porque estragava, lá vai a gente de novo naquela mesma labuta tentar sobreviver. Imagina a tensão que os homens das cavernas não sentiam do risco da morte. Hoje as coisas estão mais confortáveis. Hoje a gente abre a torneirinha. Eu mudei faz pouco, aqui no meu apartamento, uma coisa que eu adorei é que você abre a torneira para a direita, água fria. Vira para a esquerda, pronto, água é quente. Oh, que maravilha! Você só abre uma torneira e cai a água na sua frente. Limpa, purificada. Isso, para que isso aconteça, quanto trabalho não tem? Quantas pessoas, uma infindável cadeia de trabalho para que isso aconteça. Então a gente conquistou muito. Só que ao mesmo tempo que a gente tem avanço tecnológico, nos falta o moral. E isso nos coloca em xeque. Lá no Livro dos Espíritos discute bastante sobre o avanço moral e intelectual, né? O que vem antes? Qual vem antes? Né? E aí o Kardec, nas perguntas, e os espíritos, de forma muito assertiva, deixam bem claro que primeiro se desenvolve a parte intelectual. O homem vai nas andanças e nas dificuldades pondo a cachola para pensar, vai encontrando formas de resolver os problemas e desenvolve, ganha inteligência, ganha capacidade de ponderar causa e efeito, só que a moralidade ainda está lá para trás. E aí, a hora que ele cria um nível de inconveniente tão grande, ele passa por uma crise moral, ele se debate entre os seus em sociedade, sofre e no momento de maior sofrimento, desperta. E aí é mais um passo na moralidade. E eu acho que é esse bem o tempo que a gente está vivendo. Nós temos conforto, temos máquinas, computadores, temos ressonância magnética, temos alta tecnologia, temos cadeias de satélites que permitem inclusive essa conversa aqui, cada um no conforto da sua casa, coisa que era impensável na década de 90. E a gente voa, manda sondas para fora do sistema solar, mas tem muita dificuldade de tolerar uma frustração ou de tolerar quando a gente é contrariado ou quando não fazem o que a gente quer. Ou quando pisam no nosso calo e a gente alimenta aquele sentimento ao ponto de criar inimizades e criar um conjunto enorme de inconvenientes e de sofrimentos. Ou ao não cuidar da boca e falar de forma agressiva com aquele que amamos e com aquele que vive do nosso lado, sem ponderar se isso vai machucar. Então a gente tem muito conforto, e nem todos têm conforto, mas não tem conforto justamente porque não temos avanço moral. Então muitos temos possibilidade, potencial de ter muito conforto, mas o coração é uma desolação só. É uma inquietude só. É um faniquito na alma, um negócio que não para, que não acalma, uma insatisfação que não cessa, né? E aí o homem vai perecendo por isso. É por isso que eu escolhi falar de ansiedade e equilíbrio e comecei falando sobre tudo isso. A gente batalha a vida para tentar fazer com que a vida seja mais confortável do lado de fora, mas do lado de dentro ainda tem muito que se fazer. Esse é o momento atual. Pelo momento de transição planetária, os espíritos se inquietam, eu digo os espíritos, a gente, tá? Nós nos inquietamos no fundo do nosso coração e aí a gente adota uma postura, né? Desculpa, eu estou esquecendo uma coisa. Nesse processo de inquietação, a gente fica cada vez mais inseguro, cada vez mais medroso, cada vez mais bairrista, que é o que eu quero dizer. A gente se fecha em grupos. O grupo, vou usar um exemplo que quase não é atual, o grupo da esquerda contra o grupo da direita, o grupo de cima contra o grupo de baixo, a gente se reúne entre os nossos e vai fechando e tapando o nosso coração, o nosso ouvido, os nossos olhos, à diferença, à multiplicidade, ao outro,
vamos ficando bairristas, cada vez mais solitários, insatisfeitos e egoístas por conta deste conflito moral. Tenho o carro do ano, tenho a casa dos sonhos, mas a minha família não dura, mas meu casamento não dura, mas minhas amizades não duram. Ou porque eu me dou demais, ou porque eu exijo demais, e aí, quando erram comigo, eu levo o erro às últimas consequências por falta de indulgência, e aí eu acabo falando assim, não dá para confiar em ninguém. E aí eu abaixo a cabeça e caminho pela vida solitário, porque eu não consigo administrar as minhas emoções e entender que meus amigos têm intestino e eu também, e por isso nós fazemos cagada. E é necessário ter brandura no coração antes de julgar, porque senão a gente vai andar solitário. São exemplos de aplicação do coração com uma moralidade mais desenvolvida que faria a vida mais leve, mais bonita, mais convidativa. A gente tem o carro do ano, mas anda nele sozinho, tá? E a gente vai se entrincheirando. E uma coisa interessante desse momento de crise que a gente passa quando a gente tem tecnologia, mas falta moralidade, que a gente no anseio não atendido, inclusive foi interessante, por que está tão difícil passar por uma pandemia? Porque a pandemia nos obriga a não sair de casa e nos obriga forçosamente a um encontro conosco. E a gente foge disso como o diabo foge da cruz. O encontro conosco nos aproxima de todos os sentimentos que não sabemos administrar, de todas as emoções, os pensamentos que não sabemos cuidar. E aí, nesse anseio mal atendido, nesse desespero que não passa, a gente tende, isso é pesquisa, tá? Há um grupo de cientistas do comportamento lá nos Estados Unidos que fazem muitas pesquisas sobre o comportamento humano e assim, todas as vezes que o ser está insatisfeito, todas as vezes que ele está inseguro, quanto mais inquieto, agora vamos falar um pouco do espiritismo, quanto mais o espírito inquieto está e quando ele está encarnado, mais para a materialidade ele vai, porque aí ele vai buscar onde? A tentativa de satisfação? Nas coisas, nos prazeres, nos exageros. Então eu vou buscar uma vida de montanha-russa, com excesso de emoções. Eu vou buscar na tentativa de comprar desenfreadamente para ter aquele prazer gostoso da novidade, do PC novo, do carro novo. Mas carro novo, o cheiro de carro novo passa rápido. Não dá para ficar pulando de sensação em sensação, de euforia depois da compra, na tentativa de tampar a angústia ou a dificuldade de ser meu próprio amigo, meu melhor amigo, de ser mais generoso e mais gentil comigo mesmo, porque não sei fazer, porque cobro, porque exijo, porque sou crítico, porque moralmente ainda tenho muito trabalho a fazer, né? Isso é todos nós. Então a gente vai buscando nos bens e nos excessos de prazer, nas satisfações da droga, da bebida, do sexo, da festa exagerada. E o problema não é nada disso, tá? O problema é que a gente não sabe usar e se perde no meio do caminho e vai vivendo uma vida de excessos na tentativa de tampar esse grito moral, essa insatisfação. E aí a gente tende a ir para o consumo e tende a ir para o bem. E aí quanto mais a gente vai para o consumo, mais a gente fica egoísta, mais na defensiva, mais se fecha, como eu falei. Tá? Eu coloquei aqui, a gente fica mais inseguro, mais competitivo quando vai para o materialismo, menos empático, menos a gente se coloca no lugar do outro, menos diálogo tem, mais egoísta, mais solitário. E aí é que entra uma coisa, é aí que eu acho que existe uma beleza nisso tudo, sabe? O Pai regendo o universo, a criação através de suas leis, através da lei de sociedade, fraternidade, trabalho, de fraternidade não, de trabalho, de progresso, vai colocando todo mundo junto nesse momento de maior dor, de maior sofrimento e inquietude, que a gente fica mais materialista, é aí que a gente toma os tombos e é aí que a gente começa a questionar que talvez o jeito que a gente está vivendo não é satisfatório. Agora que eu entro na parte da ansiedade, a gente precisa aprender melhor a administrar os sentimentos, as emoções e os pensamentos e não dá para se furtar da necessidade de questionar como nós estamos vivendo. Nós somos pequenos, então talvez nós não podemos questionar como o mundo anda vivendo para mudar tudo, porque isso aí vai dar até frustração. Eu não vou conseguir mudar o mundo, eu mal consigo mudar minha mulher que está ali na sala, né? E eu tonto ainda tento, né? Ainda tento achando que vou conseguir. A gente não consegue mudar o outro. Só dá para prestar atenção em como anda o mundo
E como eu posso fazer diferente para que pelo menos um grãozinho mude? É só aí que dá para fazer. É só quando a gente olha para a gente. Qual é a minha parte neste todo gigantesco que eu preciso disciplinar e aprender para que o mundo se torne um pouquinho melhor? E é aí que eu entro na questão do equilíbrio, né? A gente precisa aprender melhor a administrar pensamento, sentimento, emoção e comportamento, né? A gente às vezes faz a gestão de uma equipe enorme, de 50, 100, 200 pessoas, mas não faz gestão de, putz, eu tenho que esperar aqui na fila do Bradesco, mas eu tenho hora, eu estou com pressa, eu quero cortar fila, não administra a frustração do tempo. É só um exemplo, né? Vocês sabiam, gente, que essa falta de administração e essas condições difíceis que nós mesmos, enquanto seres humanos, enquanto brasileiros, agora vamos falar do Brasil, criamos, torna o ambiente tão aversivo que o Brasil é o país que mais tem ansiosos no mundo? Nós somos o país mais adoecido por ansiedade do mundo, né? Nós conseguimos criar uma sociedade de um jeito, com condições sociais, com desigualdades, num nível que gera tensão tão forte, riscos, problemas sociais tão graves, que a gente não tem paz nem para andar na rua. Eu não sei vocês, mas quando entra na rua dois caras montados numa moto, sendo que o de trás está sem capacete, o meu coração dispara. Eu não sei vocês. Vou ser assaltado. Ainda mais que eu saio da clínica lá pelas 9h30 da noite, e aí é mais ou menos assim. Então, assim, é um país que mais adoece de ansiedade, é um país que está cheio de problemas sociais. Nós temos que pensar o nosso comportamento enquanto seres, enquanto espírito e encarnados como brasileiros, para que a gente possa pensar, que mundo é esse? Que vida é essa que eu estou vivendo? Estou contribuindo para o mundo ser mais leve ou para a coisa ser mais difícil, né? E aí, assim, eu fiz um apanhado aqui de características do ansioso para que a gente possa refletir se a gente se identifica. Tá? Eu já vou dizer logo de cara que eu me identifico em gênero, número e grau. Tá? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu batalho contra isso, fico atento para que isso não me faça mal. Não sei vocês, mas vamos lá. O ansioso, neste Brasil, neste contexto difícil, né, tem um pensamento agitado, ele tem um pensamento catastrófico, ansioso, assim, acontece alguma coisa, ele já fala assim, ai meu Deus, vai dar errado, tô com uma dorzinha, sei lá, no peito aqui, e meu coração, eu vou morrer, e não sei o quê, aí eu vou entrar no avião, o avião vai cair, não sei o quê, tá sempre com a cabeça lá na frente, tá sempre antecipando o risco, tá sempre preocupado, e é sempre catastrófico, é tudo muito exagerado pro ansioso. Claro que isso tem níveis, tá, gente? São níveis. Então tem gente que é mais, tem gente que é menos. O ansioso costuma ser bastante amedrontado, tem medo do que vai acontecer, tá? Ele tem uma necessidade de controle muito grande. Por quê? Vamos pensar no Homem das Cavernas, vai. Ter controle sobre... Por que eu pego um rebanho e ponho num cercado e ele não está solto pelo mundo? Porque eu tenho controle. Fica mais fácil. Fica mais previsível. Eu sei onde eu vou encontrar o bicho, eu não preciso ir caçar ele. Eu não preciso passar pela incerteza de será que vai dar? Será que não? Será que eu vou encontrar? Não, está ali, eu estou controlando a situação. O problema é que o ansioso tenta estabelecer controle naquilo que é impossível. Tenta estabelecer controle sobre a liberdade do outro, garantida inclusive pela lei divina. Tenta estabelecer controle sobre processos muito maiores que ele. Eu não controlo os rumos de um país. Eu não controlo o rumo da empresa em que eu trabalho. Eu não controlo como o outro vai me enxergar e que opiniões vai formar sobre mim. Ou se quando eu me comunicar com ele, ele vai entender direito ou não. Desde que eu me comunique, me esforço para me comunicar direito. A gente está sempre tentando controlar o que não dá. Tá sempre, o ansioso está sempre assustado que pode dar errado. Deixa eu ver se eu estou esquecendo nada. Ele tem medo muito forte. Alguns são muito exigentes, alguns são perfeccionistas e tem uma relação bastante negativa com as coisas que... Edi balançou a cabeça. Edi, você é perfeccionista, Edi? É complicado, né? Às vezes tem muita gente que é perfeccionista, tem gente que não é, né? É crítico consigo mesmo, então nunca consegue ter uma relação legal com os seus próprios erros, sabe? Não, aí, porque está se julgando, tá implodindo quando errou, nem aprende com o erro, né?
E aí, assim, eu costumo dizer que ansioso é uma fornalha a 1000 por hora. A cabeça queima, os pensamentos não param, os pensamentos são agitados. O Emmanuel diz uma coisa: só dá para refletir Deus na alma se nós formos, se nós nos esforçarmos para ser lagoa plácida. Porque a flor da água precisa estar calma para refletir o céu. Com a cabeça agitada a 1000 por hora, como eu posso sentir a espiritualidade perto de mim? Como eu posso escutar o mundo? Como eu posso sentir Deus? A gente passa batido sobre todas as coisas leves e boas que o Cristo, ele está irradiando sua luz, sua presença, seu pensamento, o seu ser está presente em todos os momentos, em todos os lugares desse planeta. Mas a gente precisa conectar. E para conectar precisa acalmar no coração, acalmar na mente, para poder perceber. Como dá para fazer isso se a gente vive a 1000 por hora? Claro que aí que entra a ideia do contexto, né? A cidade ajuda, a vida corrida ajuda, a violência ajuda, as 1000 coisas, faculdade, ajuda a gente a ficar acelerado. Vocês param um momento? É um esforço no começo e depois se torna um prazer. Como eu sou muito ansioso, eu vigio isso o tempo inteiro. É um defeito, é um calcanhar meu de Aquiles, um ponto fraco. Minha paciente essa semana falou: nossa, hoje você tá um esquilinho, né? Aí eu falei: opa, tô ansioso. Aí eu falei: eu acho que eu tô. Terminei o atendimento, fui tomar uma água, deitei no colchão, dei uma respirada. Isso é o bom de trabalhar em casa. Dei uma respirada, dei uma acalmada. Comecei a falar mais pausadamente. É uma técnica muito legal para acalmar. Você diminui, respira mais devagar. Eu tô fazendo. A gente vai falando um pouco mais, vai percebendo a voz, a dicção. Isso é um exercício, um de milhares que tem. Né? Aí eu vou tentando me acalmar para poder pensar melhor, para poder avaliar melhor a minha vida. O ansioso tem problemas de concentração e de atenção, porque como ele está 1000 por hora na cabeça, ele queima toda a energia que ele tem naquele dia, ele está sempre cansado, claro, em níveis mais altos, a realmente estafa, né? E fora que tem muitos outros sintomas, eu coloquei alguns aqui. Quem tem crise de ansiedade sente falta de ar, taquicardia, às vezes não sente tudo, tá? Uns sentem mais uns, outros. Falta de ar, taquicardia, tremedeira, esgotamento físico, dor muscular. Tem a parte de gastrite, de enxaqueca, que aí você acaba somatizando. Sente formigamento, tontura, tá? Pensamento intrusivo, que é um pensamento que não para de vir na cabeça, que você não consegue controlar. E normalmente esse pensamento intrusivo, ele é sempre catastrófico. Vai dar ruim, vai dar ruim. Eu vou pra reunião, eu vou gaguejar, meu chefe não vai gostar, vou perder o emprego. Ai, meu Deus. É assim, aí, né? Fica uma fornalha ali. E aí sofre e paga um preço alto por isso. Edi, quanto tempo eu ainda tenho? Tem 15 minutos. Tá, tá. Outra coisa, quem sofre de crises de ansiedade, quando está na crise, quando está num pânico, sente um medo enorme de morrer. É incontrolável esse medo. Porque não entende o que está acontecendo, né? Não entende por que meu coração disparou desse jeito. Acha que tem problema no coração, que está infartando. Por que meu coração está desse jeito? Por que eu estou com essa tontura, esse formigamento? E é realmente uma situação muito desconfortável, muito ruim. Só que, na verdade, ninguém morre de síndrome do pânico. Síndrome do pânico não mata. Crises de ansiedade não matam. O máximo que vai acontecer é esse mal-estar muito intenso. Essa sensação muito ruim. Eu não vou ter tempo para explicar aqui como funciona esse mecanismo, mas isso nada mais é do que o corpo reagindo de forma exagerada e automática a um risco que ele está sentindo, que às vezes nem está lá. E aí ele leva um monte de. Ele gera um monte de efeitos fisiológicos, porque ele precisa estar oxigenado, o músculo tem que estar oxigenado, tem que ter um monte de coisa acontecendo, porque o corpo está pronto para briga mesmo, para lutar, para se defender. É como se tivesse um pitbull rosnando, avançando em você. E não tem pitbull. Mas a minha cabeça tá tão neurotizada, a gente está tão tenso, tão na pilha, que realmente a gente sente como se as coisas estivessem extremamente ameaçadoras e o corpo reage e acha que realmente tem uma ameaça. E essas crises acontecem do nada. Às vezes eu tô dormindo, tem gente que está dormindo e acorda tendo crise, né? Tem várias, não dá para falar tudo aqui, a gente não tem tempo. Mas é interessante, né? Ninguém vai morrer disso. Mas isso tudo, gente, mostra como a gente administra mal as emoções.
Falando de forma espiritual, como todas as doenças, todos os desequilíbrios têm como sede o espírito, né? É no nosso eu mais profundo, eterno, né? Brota de lá também. Brota de lá a dificuldade de administrar. E a gente não pode esquecer que nós somos velhos. Nós já vivemos muitas experiências. Nós temos herança. Nós temos uma herança de várias histórias. E nós aprendemos mais ou menos a moralidade, a administrar a própria mente, a administrar os próprios sentimentos, a ser desapegado ou não. Sabe, é como se eu tivesse tirado uma tonelada das costas de um ansioso se ele aprender a desapegar, a ter abnegação. As coisas não vão parar nele, vai bater e vai sair. É impressionante como fica mais leve quando a gente desenvolve a humildade, quando a gente não se acha especial ao ponto de toda dor que bate eu agarro e não deixo ir, porque você fez isso pra mim, isso foi injusto. Deixe isso embora, isso só é lixo emocional. Mas a gente se apega a coisas e se apega a sentimentos também. Se apega a acontecimentos. Quem se apega, o amargurado, ele é aquela pessoa que não deixa nada ir. É um apegado às coisas, às frases ditas. Se eu fico com a cabeça cheia de frases que me foram ditas ofensivas, como eu vou estar com a minha cabeça na luz do Cristo? Como eu vou estar com a minha cabeça na alegria? Como eu vou estar observando como a natureza conversa com a gente e nos ensina a perceber que tudo isso aqui é muito maior do que nós? Como eu vou me conectar se eu estou com a cabeça remoendo raivas, ódios, dores e mágoas? Então tudo brota da nossa incapacidade natural, pelo estágio em que estamos, de administrar nossa própria consciência, nosso próprio desejo. Quantos problemas a gente não enfrenta porque não administra desejo? Vamos dar um exemplo clássico. Sou casado, estou na rua, meu casamento não está legal. Flertar é uma delícia. Aí começa a ter aquele flerte, você vai se deixando envolver. Aí brota o desejo e você deixa aí mesmo, né? Sem julgamento nenhum, é só um funcionamento. Deixa aí, fica com a moça ou fica com o rapaz. E aí de repente você depois percebe o que fez, aí já, às vezes já é tarde demais, já se criou toda uma situação. Ou quando a gente quer tanto uma coisa que nem pondera o que vai fazer com ela depois que conseguir. Eu quero muito aquele cargo, eu passo a perna em cima, eu passo a perna em todo mundo. Chega lá é que nem cachorro correndo atrás de roda, não sabe o que faz. E aí passou a vida inteira buscando aquele cargo, alimentando e anestesiando a dor do vazio, da inquietude do peito para buscar o cargo, só que quando chegou lá, não se sentiu feliz, porque não era isso que ia fazer ele feliz. O que vai fazer o ser feliz, o que vai trazer para o ser mais equilíbrio, mais inteireza, mais nobreza e mais paz, está lá no Evangelho. E nem é uma ideia nova, já faz 2000. E nem é complexo, é meia dúzia de palavras. É meia dúzia de palavras que a gente lê e muitas vezes não aplica. Porque para aplicar vai ter que frustrar o coração desejoso, aquele coração que deseja aquilo que não é bom e que não convém. E aí é uma questão de esforço e disciplina para encontrar em si mesmo as forças para abrir mão. Nossa, e eu não estou dizendo que a gente tem que virar uns beatos, monges, não, longe disso, não é isso. Mas a gente tem que aprender a usar as coisas que a vida nos apresenta com um pouquinho mais de discernimento para saber quando convém. Sabe aquela ideia do carpe diem? Aquilo é muito complicado. Se a gente entender ao pé da letra, no sentido de vamos à esbórnia, vamos à bagunça, aproveitar cada momento como se fosse único, vai fazendo assim que você termina numa overdose. Se a gente não segura, nem tudo que deseja convém. E é necessário olhar para isso. É necessário olhar como eu ando aplicando o Evangelho, todos os valores lá do sede perfeitos na minha vida. Nem dá para falar deles aqui, é tanta coisa que está ali que vira reflexão, né? Que é difícil de falar agora, senão a gente não vai ter tempo. Mas quanta meditação, reflexão diária eu tenho que fazer sobre aquilo? Como eu posso saber o que eu devo fazer com todo o meu sentimento, com a minha moralidade, se eu não conheço o caminho, né? E aí, aos pouquinhos, conforme a gente vai entendendo as coisas, a gente vai ficando mais calmo. Vou dar um exemplo. Eu peguei Covid há 2 meses atrás, né, Edi?
Opa. Aí eu tava aqui deitado no colchão já, tipo, acho que tava mal, fiquei com o pulmão com uns 30%, achando eu vou morrer, que droga, e não sei o quê. Eu sou muito novo, minha filha é nova, eu quero aproveitar a vida, eu quero conhecer a Espanha, meu, que droga, né? Falando assim. E aí naquele sofrimento eu pedi pra Célia, que é a moça do outro centro, colocar o meu nome lá, né, no grupo de tratamento, e elas mandaram o áudio do tratamento. E eu comecei a ouvir as falas das pessoas, as falas dos nomes das pessoas e o que elas estavam sofrendo. E eu comecei a perceber, assim, tipo, foi uma coisa que me ajudou, né? Eu tava muito ansioso, eu falei, nossa, esse sofrimento que eu tenho nem é especial. Tem gente que tá com metástase. Meu Deus, eu posso sair vivo disso. Quem tá com metástase não tem chance. E eram muitos nomes. Eu falei, cara, meu sofrimento não é especial. O que você tá fazendo, cara? Você tá aí todo cheio de ego. Oh, meu Deus. Aí eu falei assim, nossa, não, fica quieto na sua. E aí, por incrível que pareça, não é, parece que dá a sensação de que eu tô me desprezando, mas não era isso que aconteceu. Eu descobri algo muito legal. Eu acalmei. Eu me tirei do centro do problema e falei, não, mas não se trata de mim. Como eu, tem milhões morrendo. Eu sou só mais um. Menos, André. Menos. E aí eu consegui acalmar. De certa forma, esse tipo de coisa que a gente vai vivendo e vai descobrindo, ajuda a gente a viver a vida melhor. Eu dou palestra porque quando eu estudo eu fico menos louco, eu costumo brincar, né? Eu fico menos louco, menos ansioso. A gente tem que procurar na vida coisas que nos fazem bem, que nos ajudem a administrar melhor a nossa existência, nossas sensações, nossos sentimentos, para que a gente possa ter uma vida melhor. Tudo bem ser ansioso. Complicado é nem prestar atenção nisso. Complicado é achar que dá para continuar vivendo as coisas, fazendo as coisas de qualquer jeito e que vai estar ok. Não vai, quem vai pagar o preço maior sou eu, é a gente. Sou eu, é vocês, é todo mundo, tá? Eu acho que tá acabando já, né, Edi? 5 minutinhos. Tá bom, beleza. Então, assim, para aqueles que estão passando por situações difíceis, qual que é a prevenção? Meu, prevenção de ansiedade é qualidade de vida. Ó, eu tenho uns questionamentos aqui que a gente pode se fazer. Como é que a gente está vivendo a nossa própria vida? Nem que vocês anotem aí para poder pensar durante a semana. O que eu ando achando importante, o que eu ando dando valor? Porque às vezes isso é o grande escravizador. É aquilo que às vezes a gente dá valor e que nem é tão importante assim. A gente corre, 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 corre tanto atrás e a vida é muito mais simples. Se a gente conseguir simplificar, fica mais leve, né? E o que não tá bom e que eu preciso mudar? Sabe, quando a gente é ansioso, e principalmente quem tem quadro de ansiedade, tem que procurar ajuda, sozinho às vezes não consegue, é psiquiatria, é psicoterapia com psicólogo, psiquiatria com médico, espiritualmente buscar o centro, fazer passe, fazer oração, fazer evangelho no lar, trazer através da oração a espiritualidade para perto, pedir ajuda para acalmar, vai fazer um exercício de relaxamento, chama o mentor, meu, me ajuda, projeta umas energias, eu vou ajudar, eu vou fazer a minha parte, você faz a sua. Eles ajudam, tá? A gente tem que estar aberto para isso. Se não abrir, não dá certo, tá? Eu vou ter que encerrar, é uma pena, eu tinha mais É coisa para uma fazer, que a gente tem pena, que tô fazer a oração, reclamando, né? como ansiosa, Tem uma oração, eu reclamando. tenho o quê? 2 minutos para fazer a oração, né? Porque senão corta a live, né? Então tá bom. Gente, infelizmente foi corrido no final. Ó, um grande beijo para vocês. Vamos fechar os olhos. Vamos pedir que o Mestre Jesus derrame uma tonelada de luz sobre nossas cabeças. Ela entra pelo topo da nossa cabeça e lava todo o nosso corpo e o nosso espírito. Nos preenche por dentro e cria uma cúpula de energias protetoras. E com muito amor e muita paz, vamos também doando essas energias para o mundo, para aqueles que estão necessitados. E agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, vamos orando mais uma vez a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Vamos manter as reflexões ativas, cabeça no lugar.
tá bom? Tenha uma ótima semana. Perdão, foi corrido no finalzinho, tive que Mas a amarrar gente para vai acabar. fazer a segunda parte, viu, Tá bom? André? Nos Tá bom. aguarde. Ok. André, muitíssimo obrigada. Eu que É agradeço. uma honra receber você em mais uma live. A nossa segunda, né? Pela Fraterna, É, via Instagram. Lá na é, Fraterna você faz bastante palestra. sim. Foi bem, bem bacana as pontuações que você fez. Tem tantos assuntos dentro desse Uhum. tema, ansiedade, né, para explanar, mas ficou bem, bem bacana. Tem muita coisa, Me dá pra enxerguei falar em muita coisa. vários momentos, Ih, e eu tenho eu tô. certeza que todos também. Eu falo de mim aqui. Mas a gente Tá tem que bom? pensar que a gente tem que ter o sentimento de aprendiz. Jesus, ele é o mestre maior de nossas vidas, né? E nós somos Verdade. os seus aprendizes. Então, a vida, ela está aí, ela é um convite constante ao aprendizado. E essa questão que você falou sobre fazer terapia, sobre procurar o psiquiatra, isso é fundamental. E a maioria enxerga, eu não vou procurar um psiquiatra porque eu não sou louco, eu não vou buscar Então, terapia porque eu não sou louco. Isso não existe. É fundamental é nós verdade. cuidarmos da nossa saúde mental. Né? Eu E enxerguei outra, né? isso a duras penas, a duras penas. Mas a gente costuma fazer assim, a gente vai Né? resistindo. E é É, fundamental. Meu filho teve depressão, e isso eu falo, todos, a maioria que me conhece sabe disso, e eu não enxergava, e quem sinalizou que precisava de um psiquiatra, que precisava de psicólogo, foi ele. tá vendo? Olha Mãe, só, eu que legal. preciso. E eu fui postergando, postergando, até o momento que eu vi, não, a saúde mental é fundamental, porque a gente tem mania de cuidar do pescoço para baixo, É né? verdade. Então, A gente não pessoal, foi fica a educado dica. a entender o que é comportamento, sentimento e pensamento também adoecem, não é só corpo, Sim, sim. né? Então, gratidão. É isso. Viu? Muito Beijo pra obrigada. vocês, fiquem com Deus. Pessoal, boa noite a todos. Obrigada pela presença. Não esqueçam que amanhã nós teremos mais uma live que vai ser com o Sérgio Tadeu, às 20 horas, pelo Instagram. Ele vai falar sobre colher e garganta, do livro O Espírito da Verdade. Não percam, vai ser bem bacana. E também não esqueçam, mais uma vez, lembrando o plantão da área social, amanhã na Fraterna, para arrecadação de alimentos, das 15 às 19h30. Contamos com vocês. André, gratidão mais uma vez e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.